Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live, hoje sobre inteligência emocional no laboratório veterinário. Se você está vendo esse vídeo, ele está sendo uma live gravada e eu tô aqui junto com o Sérgio Noronha para a gente conversar um pouquinho sobre inteligência emocional. Mais uma tentativa de áudio aqui, que antes não estava funcionando. Vamos ver se agora tudo se resolve. Agora sim, você tá me ouvindo? Agora deu certo, tô te ouvindo, tô Bom, te muito bom, muito vendo. bom. Agora deu certo, Dani. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeitamente bem. Coisa boa. A hora que eu tava entrando aqui, o teu áudio sumia, ficava mudo a tua parte. O pessoal também comentou, então aí eu zerei a live e começamos novamente. Agora estamos aqui, tudo funcionando. Coisa Muito boa. bom, o pessoal já está chegando aqui. Vou Helena, mandar algumas Silvia. coisas aqui para convidar um pessoal, pra gente poder estar aqui com... Todo mundo com a sua xícara aí, seu café, seu chá. Tá muito frio por aí, Dani? Hoje está até que razoável, principalmente porque não temos sol, apenas uma chuva e um céu nublado. Mas a gente está aqui nessa conversa para se aquecer, né? Vamos aquecer aqui os nossos Vamos aquecer. corações Deixa eu tomar também um café aqui. Aqui tá 7 graus nesse momento, não sei quantos graus já exatamente está. fizemos a ativação de estado de recurso também, então já estamos naquele grau, né, Sérgio? Animados para poder Isso contribuir aí. com essa turma linda aí. Bom É, dia, ó. Roberta. Bom dia, Emésio. Bom dia, Cá. Bom Bom dia, coach dia, favorito. É Nina. meu coach favorito também. Oh, coisa boa. Bom, pessoal, vou iniciar aqui fazendo as devidas apresentações, né, Sérgio, cumprindo um pouquinho do protocolo. Primeiramente, agradecer muito o aceite aí do convite de participar comigo dessa live para a gente falar É desse uma honra assunto estar aqui com você. sobre inteligência emocional. É uma honra para mim ter você aqui comigo, né? Já vem me acompanhando há um bom tempo, a gente já tem um relacionamento aí, né? O Sérgio é meu coach, né? Eu tenho o prazer de dizer isso, porque ele já vem há um tempo aí transformando minha vida extraordinariamente. E eu queria realmente trazer ele aqui, porque da mesma maneira que isso vem acontecendo comigo, eu queria passar isso, né, Sérgio, para as pessoas, né, para o pessoal ter também essa transformação aí nas suas vidas. Então, eu vou passar a palavra para você se apresentar e falar um pouquinho de você, do que você realiza, e aí, enquanto isso, o pessoal vai chegando para a gente falar mais. Fechado. Primeiro, eu queria te agradecer, Dani, pelo convite. De fato, é uma alegria muito grande estar aqui com você. Tenho te acompanhado aí há um tempinho, tenho visto o quanto você tem se desenvolvido, o quanto você tem criado projetos sensacionais. Deixa eu me apresentar, né? Eu me chamo Sérgio Noronha, sou Master Coach e treinador da Febracis São Paulo, da unidade São Paulo. Hoje, a Febracis é a maior instituição de coaching do mundo, verdadeiramente do mundo. E o mais interessante é o seguinte, por formação, eu sou cirurgião dentista com pós-graduação em cirurgia bucomaxilofacial e gestão pública. E atuei como dentista durante 20 anos, Dani. E o que eu entendi, principalmente nos meus últimos 3 anos atuando como cirurgião dentista, é que eu não... Antes desses últimos 3 anos, que eu digo que foi uma revolução na minha vida como pessoa, como profissional, é que como eu não tinha inteligência emocional, eu não conseguia prosperar. Eu achava que tudo que acontecia na minha vida era a responsabilidade do meu insucesso era dos outros, e eu não via que quem precisava, na verdade, mudar e assumir a rédea, o comando da minha vida era eu. E que se eu não fizesse isso, eu nunca ia conseguir prosperar. E no momento que eu entendi isso como profissional liberal, foi a hora que eu realmente cresci, a hora que eu coloquei inteligência emocional. Eu cresci de forma exponencial na minha profissão. As pessoas até me perguntam por que eu larguei a odontologia para me tornar coach. E aí isso, na realidade, porque eu vi que na odontologia eu podia consertar sorrisos, consertar rosto,
mas aqui eu vi o quanto eu podia potencializar a vida dos outros, como pessoa, como família, como profissional, e aquilo que eu passei a viver na minha vida, eu queria levar para as outras pessoas. E engraçado que é uma analogia muito grande com o que eu vivi na odontologia, porque quando eu decidi que profissão eu iria seguir, né, eu falei assim, eu conheci um dentista que cuidou de mim e eu falei assim, eu quero ajudar as pessoas a acabar com o medo do dentista como ele acabou comigo. E eu fiz isso por 19, 20 anos de uma forma extraordinária. Só que muitas vezes eu não reconheci o meu valor, porque eu não sabia de fato quem eu era, o que eu era capaz de fazer e nem muito menos. Eu não conseguia valorizar aquilo que eu fazia. E aí eu conheci o coaching, aí eu conheci o método CIS, eu conheci a inteligência emocional e aí eu comecei a potencializar todos os meus resultados. O simples fato de eu desenvolver a inteligência emocional, eu comecei a, de fato, elevar todas as minhas possibilidades como marido, como profissional. Para você ter uma ideia, em 4 anos, os últimos 4 anos que eu atuei como dentista, depois que eu conheci inteligência emocional, eu quintupliquei a minha renda, né? Só porque eu comecei a integrar a inteligência emocional. O meu casamento estava destruído, eu restaurei meu casamento. Meu relacionamento com meu filho estava destruído. E tudo isso por quê? Porque eu comecei a desenvolver a inteligência emocional. E eu acho que é isso que a gente precisa levar para os profissionais da área de saúde, para os profissionais autônomos, seja de qual especialidade seja o médico veterinário, que é com quem a gente vai focar hoje aqui em falar com eles, seja um médico normal, fisioterapeuta, dentista, seja quem for. Mas hoje a gente quer falar para aqueles que cuidam dos nossos pets com excelência, que tem esse carinho diferenciado com os nossos bichinhos. É, isso aí, isso aí. E uma das histórias que eu queria contar aqui, justamente nesse contexto, né, até por conta do meu desejo de falar sobre inteligência emocional aqui, primeiro que a medicina veterinária é uma das profissões que tem maior índice de suicídio entre os profissionais, e que é uma das profissões também que tem maior índice de desistência, né, por insatisfação, por desvalorização, enfim. Segundo que, durante a minha carreira, desde a época que eu saí da graduação e decidi ir para a residência, um dos grandes desafios que eu sempre tive foi lidar com pessoas. Né? Muitas vezes a gente fica no eu preciso obter inteligência técnica, eu preciso ter mais conhecimento, então eu vou estudar, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer um doutorado, mas o caminho que se percorre para chegar nesse título, ele precisa ser equilibrado com também inteligência emocional. E por muitas vezes me faltou, por muitas vezes eu tive que procurar ajuda. Tem uma aula minha que eu gosto muito, e eu até me emociono quando eu falo dela, que é justamente sobre carreira, justamente quando eu falo da minha trajetória, onde eu já fui para o fundo do poço, eu já tive depressão, já quis desistir. Recentemente tive uma mudança muito grande também, né, que foi o falecimento da minha mãe, a mudança de carreira, de desistir de uma CLT, de encarar uma vida autônoma também, com os meus sonhos, com os meus propósitos. E nesse momento em que, quando eu decidi isso, eu precisei realmente ter essa inteligência emocional de saber para onde eu vou, por onde eu vou. Mas a Daniele precisava estar ali, né, convicta de quem ela é, do que ela quer, dos valores que ela tem, justamente porque a Daniele agora é a própria empresa dela, né? Então, e o que eu costumo dizer também, que a gente não anda sozinho, então a gente precisa também fortalecer os relacionamentos e ter também essa inteligência emocional, de que as pontes, elas existem justamente para a gente chegar mais longe, né, e potencializar também as nossas forças, unindo força com, né, as outras pessoas. Então, uma das primeiras coisas que eu queria que você abordasse aqui, que eu gosto muito dessa frase, é aquela, e que eu me encaixei muito nisso, e agora isso fica muito mais claro para mim, é quando o que eu não tenho é porque eu ainda não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. Então, dentro desse contexto, eu queria muito que você abordasse
a questão do que é a inteligência emocional. Porque se eu ainda não sei o que ela é, como é que eu vou tê-la? Dani, eu comecei a conhecer inteligência emocional em 2016, tá? E fez todo um sentido para mim. Eu fui para o Método CIS, é o maior curso de inteligência emocional do mundo, ministrado pelo Dr. Paulo Vieira, e ali ele trouxe o conceito de Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional. E muito dentro daquilo que você falou, o que eu não tenho é pelo que eu não sei, porque se eu soubesse eu já teria. Isso é uma máxima muito real. E aí, o Daniel Goleman, ele divide isso em duas áreas, fechado? As competências pessoais, aonde eu vou olhar para mim mesmo e vou começar a extrair o que existe de melhor dentro de mim. E as competências sociais, aonde eu olho para os meus relacionamentos com outras pessoas e eu vou extrair o melhor desse relacionamento com as outras pessoas. E o que eu vejo, principalmente nos profissionais liberais como um todo, é que, primeiro, a gente não aprende na escola a olhar para nós. Ninguém te ensina a se relacionar com os outros. Você vai para uma faculdade, nós somos ensinados tecnicamente como é que a gente vai operar o petzinho, como é que a gente vai abrir a barriguinha dele, como é que a gente vai mexer nos órgãos dele sem ferir os órgãos dele, ou até tratando os órgãos dele. Vai ensinar para a gente qual a melhor medicação que você vai utilizar, quais são os exames que você vai utilizar. E eu sei a excelência que você trabalha nessa parte de exames, de estar trabalhando com toda a parte patológica do bichinho. Eu sei o quanto você é uma pessoa capacitada nisso, mas o que acontece? A gente esquece que existe um profissional que tem uma vida e que muitas vezes não reconhece quem ele é. E aí Daniel Goleman, ele fala o seguinte, dentro das competências pessoais que estão relacionadas a mim, ele fala que, primeiro, eu preciso ter autoconhecimento. E autoconhecimento é você reconhecer verdadeiramente quem você é, quais são os sentimentos que você tem que permeiam a sua vida e norteiam a sua vida. Segundo, no autoconhecimento, quais são as habilidades que eu tenho, quais são as atitudes que me ajudam e que me potencializam, quais são aquelas que estão me atrapalhando. E aí você, por exemplo, muitas vezes você não reconhece em você que você talvez tenha uma procrastinação, talvez você não reconheça em você que você tem um sentimento de tristeza, talvez você não queira reconhecer que você tem um sentimento de raiva. Muitas vezes você não reconhece também a parte boa, que você é uma pessoa, como disse a nossa amiga aqui, que você é foda, que a Roberta falou assim, a Dani é foda, e eu concordo com ela. A Dani é uma mulher extraordinária, incrível, e a gente precisa começar a reconhecer quem nós somos. E, principalmente, quais são os sentimentos que estão em nós. Porque, assim, a segunda coisa, depois que eu reconheço quem eu sou, reconheço os meus sentimentos, o próximo passo é eu saber trabalhar esses sentimentos. É, literalmente, controlar os sentimentos. Porque muitas vezes a gente fala assim, felicidade é bom ou ruim? Aí eu vou perguntar aqui para esse pessoal lindo que está aqui. Felicidade é bom ou ruim? Responde aí, pessoal. Enquanto vocês vão respondendo se felicidade é bom ou ruim, eu vou aqui contextualizando. Porque, de fato, Dani, de fato, quando o Daniel Goleman fala que você tem que ter o autoconhecimento, que você precisa reconhecer as suas emoções, não é à toa. Porque tanto a felicidade quanto a raiva, ela pode ser boa ou ruim de acordo com como você controla, como você regula essa emoção. Você pega uma pessoa que acabou de receber uma notícia extraordinária, mas ela está no meio de uma avenida extremamente movimentada, ela pode perder o controle ali e sair correndo, comemorando no meio de uma rua, de uma avenida e ser atropelado, e aí não teve nada de bom. Como o cara pode estar num sentimento de raiva porque alguém pontuou algo para ele que para ele talvez num primeiro sentido não foi muito bom, mas ele soube controlar aquela emoção. E aí ele vai lá e tira o melhor daquela emoção, ele começa a gerar atitudes. Por mais que ele tenha tido raiva, ele controla aquela raiva, fala assim, bom, não ficou bom dessa vez, então vou fazer ainda melhor. Vai lá e faz ainda melhor. E aí vem o terceiro, então ele aprende a controlar as emoções. É tipo assim, imagina que agora o cliente chegou lá e o cliente está na sala de espera ali esperando com o animal e ele começa a gritar, pô, ninguém me atende, não sei o que lá, e cara, olha que absurdo, meu bichinho não tá bem. E aí
o médico veterinário, ele pode ter vamos dizer assim, duas atitudes. Ele pode se descontrolar com aquele cliente e falar, não está satisfeito, vai procurar outro. Ou ele pode acolher aquela pessoa, trabalhar, cuidar do bichinho, e depois aquela pessoa, por mais que ele tenha ficado com raiva, ele fala assim, eu vou cuidar desse cara e desse bichinho melhor ainda. E aquele cara vai sair dali falando que aquele médico veterinário é extraordinário, porque ele teve paciência com ele a hora que ele perdeu o controle dele, e aí ele gera um resultado maravilhoso, que aquele cliente vai indicar ele para várias outras pessoas. E a terceira coisa, a automotivação que Daniel Goleman fala das competências pessoais. O quanto, de fato, você pode tirar o melhor de você sem que tenha alguém dando um tapinha nas suas costas, sem que tenha alguém falando para você, vai. Não, eu vou tirar o melhor de mim. Eu vou tirar o melhor que está dentro de mim, a minha melhor atitude, o meu melhor sentimento. Eu fiquei com raiva. Raiva é um sentimento que me atrapalha, então beleza. Que sentimento agora eu posso substituir essa raiva? Eu vou substituir por proatividade, vou substituir por felicidade, vou substituir pelo que for. Mas aí eu vou lá, me motivo e extraio o melhor de dentro de mim. E aí, Dani, ele vai também para as competências pessoais. E a primeira coisa que ele fala é sobre a empatia. Quantas pessoas não conseguem entender que às vezes o outro tem uma dor, tem uma dificuldade, ou tem uma visão diferente da dele. E aí ele acaba criticando aquela pessoa porque ele não tem empatia. E aí ele não está usando da inteligência emocional. Porque olha só, se fosse uma máxima, olha só, e aí bota amor nas minhas palavras, viu, Dani? Se mestrado, doutorado, pós-doutorado fosse sinal de riqueza, todo mestre e doutor em economia seria multimilionário. Agora, eu conheço várias pessoas que talvez ele não tenha tanto estudo acadêmico, mas que por ter inteligência emocional, ele constrói negócios de sucesso, ele faz negócios de sucesso, ele prospera tremendamente. Tudo porque ele consegue ter tudo isso, se conecta com as pessoas certas, se conecta nas emoções da forma certa, de outras pessoas de uma forma certa. E principalmente, o quinto e último ponto que Daniel Goleman fala, ele tem aptidão social, ele se socializa, ele busca o melhor network. E hoje, a gente acredita que existem dois commodities que são muito importantes, tá? No mundo digital e no mundo presencial. Se eu estiver falando do mundo digital, é audiência. É um commodity muito importante. As pessoas que estão no mundo digital, ela precisa ter audiência, ela precisa ter conexão virtual. E as pessoas no dia a dia, elas precisam ter network. Network abre portas para que você vá à frente. Network te leva para lugares que talvez antes você não conseguiria. Então é importante ter aptidão social. E a aptidão social te permite se socializar com outras pessoas. Então, resumindo o que Daniel Goleman fala, autoconhecimento, autorregulação, automotivação, empatia e aptidão social. Se você tiver isso, a tua vida muda tremendamente. E foi exatamente o que aconteceu comigo, Dani. E é o que vem acontecendo comigo também. Né? A gente vem fazendo esse trabalho e é realmente um trabalho ativo. E a própria Roberta colocou aqui que o mais difícil é lidar com as pessoas, né? Já é aquele primeiro exercício, né, Sérgio, do tipo, trocar o difícil pelo desafio. Então, a forma que a gente olha para as coisas, a forma como a gente encara, né, aquelas dificuldades ou aquelas questões, não vou nem olhar, não vou usar a palavra dificuldade, eu tenho que olhar com outro olhar. Então, eu vou olhar aquele desafio e como que eu posso solucionar ele. Então, se o desafio é lidar com pessoas, quais são as ferramentas que eu posso desenvolver? E aí eu até queria entrar exatamente nesse assunto com você, porque quando você abre a mão e fala das 5 questões do Daniel Goleman, eu fico lembrando da nossa querida neuroplasticidade. E que, na verdade, na essência, todos nós, como diz Paulo Vieira, se eu fui capaz, se eu pude, você também pode. Se eu, Daniele, posso, quem está me vendo aqui também pode. Então, explica um pouquinho para quem está vendo a gente
né, sobre esse exercício diário que nós temos que fazer para desenvolver isso e como que a neuroplasticidade entra nisso pela explicação da ciência, para tornar aquele negócio palpável, assim, para não ficar no âmbito, tá, eu tenho que fazer isso, mas... E aí a coisa se perde. Beleza. E aí, Dani, para eu entrar em neuroplasticidade, eu acho que a gente precisa trazer um conceito de crença, tá? E aí eu vou tentar simplificar isso para a gente falar sobre a neuroplasticidade. Muitas pessoas vivem segundo as verdades. Aqui, o MS está falando assim, ó, o Sérgio já puxou minha orelha de trocar isso por desafio. O MS é um coach também aqui formado pela gente, foi nosso aluno aqui na Febracis, hoje é meu cliente coach individual, tá voando baixo também, sabe, Dani? E uma coisa que eu falo muito é a questão da comunicação. Porque a forma como eu me comunico, ela está relacionada às verdades e às crenças que eu tenho para mim, né? Durante muito tempo, as pessoas falam, a gente acaba aprendendo por simbiose, por osmose, por tudo que você pensar, né? Dentro dessa parte, a gente acaba assumindo a verdade dos outros e não as nossas verdades. A gente fica vivendo segundo a visão de mundo das outras pessoas e não, de fato, a visão de quem nós nascemos para ser. E eu acredito que, verdadeiramente, cada um de nós nasceu perfeito, tá? E aí, Dani, vou pedir uma licença para você, um aspas. A Bíblia, né? Ela fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus e Deus é perfeito, nós somos perfeitos. Só que durante a nossa vida toda, papai veio, colocou um monte de coisa na nossa cabeça, mãe veio e colocou um monte de coisa na nossa cabeça, professor primário colocou sempre coisas na nossa cabeça, os amigos de infância trouxeram as verdades dos pais deles e que talvez nós tenhamos aceitado aquilo como uma verdade. E, por um outro lado, talvez nós tenhamos vivido experiências, visto, ouvido e sentido experiências que talvez não tenham sido tão agradáveis para nós na nossa infância, principalmente dos 0 aos 12 anos. E depois nós vamos crescendo e vivendo aquilo. E aquilo ali cria uma visão para a gente. E como a gente criou aquela crença, a gente acaba sempre focando naquilo que nós acreditamos que é uma verdade. E isso vai formar em nós trilhas neurais. Mas também são trilhas neurais que são verdades que nos limitam. A gente precisaria de quase 2 horas para a gente contextualizar isso tudo, mas eu vou tentar encurtar. É como se a gente tivesse uma programação de um computador. É como se eu pegasse ali e colocasse assim, olha, eu vou instalar agora o aplicativo no meu celular do iFood. Puf! Só que eu instalei um aplicativo na minha mente que ele é disfuncional. De que eu não consigo dar certo, que para poder ganhar dinheiro é muito difícil, que para ser bem sucedido você tem que fazer 10 mil pós-graduações, que ninguém vai te reconhecer se você não tiver isso. E aí eu começo a instalar um monte de verdades na minha vida. Só que aí a gente descobre a inteligência emocional. E aí a gente consegue descobrir que é o seguinte: se eu mudar o meu foco, se eu mudar a minha forma de comunicar, se eu mudar a minha forma de pensar, se eu mudar a minha forma de sentir, eu sou capaz de reprogramar as minhas crenças. Eu sou capaz de instalar um novo aplicativo. É como se eu criasse, através das sinapses neurais, eu desconectasse as minhas sinapses neurais desse aplicativo de escassez, de tristeza, de dificuldade, e eu tirasse, desinstalasse esse aplicativo e agora trouxesse um novo aplicativo. E agora, em vez de eu ter um aplicativo em mim de escassez, infelicidade, tristeza, tudo tem que ser difícil, eu não. Eu começo a instalar um aplicativo de sou abundante, sou bem-sucedido, ser um profissional o profissional ele pode, deve e é bem reconhecido. E aí eu começo a instalar novos aplicativos. Mas para que eu possa melhorar esses aplicativos, eu preciso prestar atenção onde eu estou focando. Porque, vou trazer um exemplo. Deixa eu ver aqui, o pessoal escreveu alguma coisa aqui. A Dani falou que eu também pego no pé dela. A Carla falou assim, amadurecer é revisitar essas crenças e decidir o que fica e o que vai embora de acordo com a minha vida e meus valores. Ressignificar. A Carla é minha esposa. A Roberta. Dona ela. Cara. A Roberta Realmente. falou assim, Às vezes até o subconsciente.
Quebrar isso padrões, mesmo, é reprogramar, Roberto. exatamente isso. Então, quando eu começo a instalar esses novos aplicativos e eu começo a comunicar sobre minha vida, olha, eu sou um profissional bem-sucedido, eu sou um profissional que sou reconhecido, eu sou um profissional que executa um trabalho de excelência com pouca energia, eu sou produtivo, eu sou sou um profissional de alta performance. Isso eu estou declarando para mim e eu estou instalando dia a dia um novo aplicativo em mim. E aí a gente costuma dizer que a reprogramação de crenças, ela pode entrar de duas formas, Dani. Forte impacto emocional ou Sim. repetição. E aí, no coaching, né, no método CIS, que é o maior curso de inteligência emocional ministrado pelo Paulo, a gente sempre traz o seguinte: o coaching, o trabalho do coaching, vai trazer o forte impacto emocional. E os exercícios que nós vamos passar vai trazer aquilo que é a repetição e que vai permitir com que aquela conexão que estava ali do aplicativo, que conforme a gente vai trazendo essa reprogramação, eu vou esticando o neurônio para desconectar desse aplicativo ruim que está aqui, até um momento que ele rompe. De fato, ele rompe, e aí aquele neurônio ele fica livre para ele ter uma plasticidade neural e começar a se conectar naquela nova trilha neural que eu criei, naquele novo aplicativo que eu criei e potencializar os resultados daquele novo aplicativo que eu estou instalando na minha mente. Isso aqui, não sei se ficou tão didático, mas eu tentei ser rápido e sucinto, Dani. Não, acredito que sim. Eu queria trazer aquele exercício que a gente sempre faz, né, de que dentro da comunicação interna a gente tem mudanças químicas, né, Sim, e que essas mudanças químicas criam novas crenças e que toda crença é autorrealizável. Então, perfeito. esse. Não sei se eu fiz o caminho certo, mas só para resumir tudo e o pessoal entender como que é esse processo de reprogramar crenças e trazer um pouquinho para o dia a dia, né? Do tipo, poxa, se todos os dias eu alimentar dentro de mim que eu sou uma pessoa realizada, que eu sou uma pessoa que conquista as coisas, ou que é equilibrada, que dentro do laboratório eu consigo realizar todas as tarefas para não ficar saindo depois do horário. Enfim, se eu programo todos os dias isso dentro de mim, e isso é um processo realmente ativo, né, Sérgio? A gente conversa com a gente mesmo Total. essas novas crenças. E internamente a química vai mudando, porque se todo dia eu comunico estresse, todo dia eu comunico ansiedade, eu alimento química de estresse e ansiedade. Mas se todo dia eu comunico essas novas crenças, a química vai mudando. Então, a nova crença vai saindo do inconsciente ali, que a Roberta comentou, vai se tornando consciente e aí chega um determinado momento que a chave vira e aquela crença é autorrealizável, porque você alimentou. Vê se eu resumi aí no meu ponto de vista de quem faz. Perfeito. É por aí mesmo, Dani. Tá certinho, né? A minha comunicação, ela vai gerar um novo pensamento. Então, eu estou declarando palavras sobre a minha vida. Eu estou construindo essa nova comunicação através da minha fisiologia. Muitas pessoas trabalham, ó, prostradinhas, né? De cabeça baixa, ombro caído, uma postura ruim. Quando eu acerto a minha postura, eu já estou trazendo uma nova comunicação, consequentemente, eu estou liberando uma química boa, porque, vamos lá, para o pessoal aqui da química, então vamos falar da química. Quando eu tenho uma comunicação ruim, quando eu trago sentimentos ruins, eu normalmente estou liberando cortisol e adrenalina no meu organismo. Isso é uma química que gera um vício emocional, que traz uma crença ruim. Para eu poder reprogramar isso, eu tenho que trazer novas comunicações. Uma comunicação de felicidade, uma comunicação de bem-estar, uma comunicação de atividade. E aí eu vou começar a trocar essa química. O que antes era cortisol e adrenalina, agora eu começo a inundar o meu organismo com ocitocina, com endorfina, com testosterona na medida certa. Eu vou trazendo também GABA, que é o hormônio do bem-estar. Eu vou trazendo uma série de outros neurohormônios que vão potencializar a serotonina,
que é o hormônio da felicidade. E aí, consequentemente, conforme eu vou trazendo essa comunicação, vou declarando quem eu sou, eu começo a acertar minha postura, eu boto um sorriso no meu rosto, eu vou mudando a química dentro de mim. E aí eu vou me tornando mais produtivo, mais alegre e vou reprogramando as minhas crenças. É exatamente isso aí, tá, Dani? Muito bom, muito bom. Então, depois que a gente já entendeu um pouquinho de como que a gente pode trabalhar essa reprogramação, visando aí essa inteligência emocional, tendo autoconhecimento, todas aquelas questões que você trouxe do Daniel Goleman, outra coisa que também expandiu muito o meu modo de me relacionar com as pessoas, eu acho que dentro do laboratório a gente consegue aplicar isso muito, e também em qualquer lugar, né, Sérgio? Porque nós somos uma pessoa só que trabalha, que vive, que tem família, e a gente tem que lembrar de todos os pilares da nossa vida, então saúde espiritual, profissional, financeiro e pessoal, conjugal. E dentro de todos esses pilares, recentemente eu postei lá no feed sobre o poder da autorresponsabilidade, que é um livro pequeno, muito pequeno, mas que dentro dele a gente tem inúmeras coisas para considerar, e que é esse conceito das 6 regras da autorresponsabilidade, que é também um processo ativo, de aplicar todos os dias, e isso é um quadrinho que a gente coloca assim na nossa frente, né, e olha para aquilo todos os dias e se colocar em prática, né, se comprometer com aquelas 6 leis ali, muita coisa evolui aí, né, no dia a dia. A autorresponsabilidade, eu costumo chamar esse livro aí de O Pequeno Poderoso, sabe, Dani? Eu costumo brincar que é o Pequeno Poderoso. E esse foi um livro que me fez mudar drasticamente os meus resultados, principalmente enquanto profissional. Porque durante 10 anos, durante literalmente 10 anos, eu disse que a culpa do meu insucesso era do governo, porque quando eu tive problema de saúde, ele não me deu auxílio-doença, que a culpa era porque muitas vezes eu precisava comprar material e o material estava caro. Eu queria fazer mais um curso, os cursos são caros. Eu não estou dando certo porque a minha esposa não me apoia. Eu não dou certo porque eu tenho que ficar me preocupando com meu filho. Eu não dou... Enfim, eu boto a culpa do meu insucesso em todo mundo. Mas eu não quero assumir que eu posso verdadeiramente pegar a rédea da minha vida. Eu posso pegar o comando de um avião chamado Daniele, chamado Sérgio, chamado Lorenzo, chamado Carolina, chamado Daniela, chamado Emésio, e eu pego o manche desse avião com o meu nome e eu começo a assumir o comando desse voo. E aí, em vez de eu ficar fazendo um voo descendente, onde eu estou quase num voo suicida, não, eu estabilizo esse voo e eu quero ganhar patamares mais altos. Mas para isso eu tenho que entender o seguinte, aí vem as leis da autorresponsabilidade, que eu acho fantástico, e ele começa que a primeira lei é, se for para te criticar, cale-se. Quantas pessoas vivem o tempo todo criticando? Criticando, em primeiro lugar, a si mesmo. Dizendo o quanto ele não é bom, o quanto ele não é importante, o quanto... E aí eu preciso me calar essa voz interna que me paralisa, calar essa franga, como a gente chama no coaching, né? Calar esse diálogo interno que é maldito, e dizer para ele, cala a boca. E agora eu não vou mais criticar nem a mim, nem aos outros. E aí isso já começa a gerar um resultado diferente. E aí ele vem com uma outra lei que é, se for para reclamar, dê sugestão. Todas as pessoas estão dispostas a reclamar. Fala assim, não é assim que faz. Pô, não foi isso que eu mandei você fazer. Olha, não foi isso que a gente combinou. Mas ninguém chega e fala assim, olha, em vez de você fazer A, B e C, faz C, A, B. Olha, em vez de você botar água para ferver numa chama tal, coloque em outra chama.
Em vez de você usar esse tubo de ensaio, usa agora, sei lá, um copo de Beck para poder fazer isso aqui. E a gente vai entendendo que, em vez da gente ficar reclamando, a gente pode trazer uma solução para aquele problema. Outra coisa que eu falo muito, e aí está muito relacionado às crenças, Dani. As pessoas têm uma tendência a julgar as pessoas. E aí ela rotula as pessoas. Ah, fulano é desorganizado. Fulano é burro. Fulano, meu Deus, ele é um monstro. Só que eu estou dizendo de quem a pessoa é. E se agora, em vez de eu olhar para a pessoa, eu começar a não julgar mais ela, não rotular ela, mas falar do quê? Da atitude que ela teve. E aí eu começo a dizer, olha, essa atitude que você teve não foi legal. Olha, essa atitude que você teve não foi bacana. Mas eu não estou falando de quem a pessoa é. E aí eu não levo para o pessoal. Eu só estou trazendo algo a respeito daquela atitude que ela teve e não de quem ela é. Quantas crianças crescem com crenças distorcidas porque o pai chega e fala: tu é um burro, já falei para você fazer assim. Mas e se em vez disso eu dissesse: olha, filho, essa atitude que você teve não foi legal. Você tem que ter mais cuidado com relação a essa atitude que você teve. Olha, funcionário, tem gente, eu vejo patrões, eu tenho alguns clientes de coach que são empresários e eles muitas vezes começam falando do seu funcionário, dizendo: cara, o meu gerente comercial é um imbecil, o meu gerente financeiro é um desorganizado. Só que ele está dizendo da pessoa, ele está rotulando a pessoa. Mas e se eu começar a falar das atitudes? E aí eu entro numa lei da autorresponsabilidade que é muito importante. Outra, lei da autorresponsabilidade. Se for para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Quantas pessoas gostam de entrar num processo de vitimização e dizer: ai, tadinho de mim, ninguém me ajuda, ninguém quer contribuir comigo, eu estou sempre sozinha nessa jornada. Mas, amigo, o quanto você está disposto a trazer o que existe de melhor dentro de você e vencer os desafios que chegam na sua vida? Se chegou a algo que é desafiador, o quanto você se bota numa postura de herói e talvez até tenha que quebrar uma arrogância, porque talvez aquilo que você tem que vencer como desafio na sua vida, talvez você não tenha a resposta, mas talvez você tenha que ser humilde de ir lá e pedir ajuda para as pessoas. E isso é inteligência emocional, é saber pedir ajuda para as pessoas certas. E é isso que eu acho lindo no coaching. Eu acho isso lindo nos relacionamentos, na inteligência emocional. Quanto isso é precioso, Dani. Quanto. E aí, mais uma lei para a gente finalizar essas leis é a questão de se justificar. Quantas pessoas erram e querem simplesmente ficar justificando o seu erro? Não, dizendo: poxa, mas foi assim que eu aprendi. Ah, mas foi assim que me ensinaram. Ah, mas foi assim que sempre deu certo. Tá. E o quanto você está disposto a reconhecer que errou, aprender com o seu erro, ser persistente e fazer diferente. Então, eu acho que isso muda toda a nossa visão. Isso começa a trazer uma possibilidade de unir tudo que a gente falou: a inteligência emocional, a reprogramação de crenças, a autorresponsabilidade. Ó, Dani, a sua amiga aqui, aliás, minha cliente também de coach, a Regiane, ela é uma tremenda farmacêutica, também pós-doutora aí, top das galáxias, lida muito também com essa parte clínica, Dani, de patologia, da parte farmacêutica. Muito legal. Ó, vencer apesar das adversidades. Ó, a Carla Jane falando grandes dicas aqui. Ah, o Emés adorou o post do livro, muito bom. Deixa eu ver aqui. Não, acho que a gente conseguiu aqui contextualizar e trazer grandes conceitos, né, para a gente colocar em prática e desenvolver essa inteligência emocional. E realmente o que eu comentei nos stories antes de a gente ter essa live
É justamente essa questão de que muitas vezes a gente passa... Laboratório é que é o contexto aqui, né? Com quem eu mais converso, com quem eu mais trabalho, mas isso a gente pode extrapolar aí para todos as outras realidades, né? Dos colegas, enfim... são dias de muitas pressões, de muitas cobranças, né? A gente tem as responsabilidades do dia e a gente tem que levar isso com leveza, né? Com essa tranquilidade de que a gente vai conseguir realizar todas as coisas que nós desejamos, né? Partindo do pressuposto que eu sei aonde eu quero chegar, então eu procuro os meios para chegar lá, né? Inteligência emocional é uma dessas ferramentas para conseguir aí ser bem-sucedido, né? Realizar, conquistar todas os nossos sonhos. Uma das coisas que me trouxe muito, agora me falha a memória qual é o filme, mas você vai saber me dizer, porque foi você que me indicou. Aquela frase que a jornada nos traz felicidade e não o destino. Então, por mais que eu sei aonde eu quero chegar... Poder além da vida. O poder além da vida, isso. Por mais que eu sei aonde eu quero chegar, esse caminho aqui, ó, esse momento que a gente está tendo aqui agora, todas as outras lives que a gente já teve, ou todos os momentos que as pessoas têm durante a sua vida, o final de semana... Essa é a grande essência da felicidade, assim, a gente não pode esperar o fim para querer merecer, para, comemorar, né? A gente tem que vibrar em cada conquista, né, Sérgio? E sentir o merecimento de que a gente merece coisas boas, porque muitas vezes entra no tal do auto-boicote e vira aquela curva, né? Que eu chego lá em cima no topo... Aí eu desabo porque eu estou me auto-boicotando, porque eu não sou merecedora daquilo. E eu falo por mim, porque muitas vezes eu já passei por essas. E hoje a minha curva já é bem mais rasa, porque eu sei que eu tenho altos e baixos. Isso é extremamente natural. E eu falo isso aqui porque eu realmente espero que as pessoas eu entendo que muitos podem se identificar com essa declaração. Mas essa busca pela redução aí das profundidades das curvas, em que a gente consegue entrar nelas, mas a gente sabe identificar o que está acontecendo, pegar as ferramentas da autorresponsabilidade, sair dela e continuar, né, esse caminhar todos os dias. E que... Aí tem 3 coisas que eu queria mencionar desse filme, né, Sérgio, que não tem como deixar. O grande paradoxo que é a vida, porque a vida é um mistério e eu não quero perder tempo tentando entender, apenas viva. O segundo é o humor. Tenha senso de humor, especialmente sobre si mesmo, ria de si mesmo, porque tem quem... Como é que é aquela frase que quem tem medo quem tem vergonha... Quem tem medo do ridículo não se aproxima do Isso. extraordinário. Exatamente. Então, Frase se você da quer... Margarida Lima. Isso mesmo. Então, é a força, né? O humor é a força por detrás de toda a atitude. E por último, a mudança, né? Nada é permanente o tempo todo. Então, nós não somos permanentes. Eu não tenho a síndrome de Gabriela. Eu espero que vocês também não tenham. Que eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não. Então, a gente tem todas essas possibilidades aí de conhecer pessoas. Eu tive a grande satisfação de conhecer o Sérgio pelo meu pai adotivo de São Paulo, que é o Ronaldo, que teve uma live aqui com a gente também. Então, a gente tem essa capacidade de se desenvolver, e isso é um poder extraordinário que a gente tem nas mãos e que a gente pode utilizar para evoluir, para crescer, tanto tecnicamente, com mais conhecimento, mas também como emocionalmente, aqui falando de inteligência emocional e com todos esses ensinamentos que o Sérgio traz. E tudo isso aqui que eu falei, quem me apresentou foi Sérgio, e esse processo de desenvolvimento é uma construção dia após dia que a gente tem que ter. Eu vou deixar aqui, a gente tem que ir encerrando, porque senão daqui a pouco a gente já está aí quase beirando os 50 e tantos minutos de live. Eu vou deixar aberto aí, Sérgio, para você fazer suas considerações, mas mais uma vez eu vou super
te agradecer por ter aceito aí o convite e transferir todos esses conhecimentos aí para o pessoal. Assim, Dani, o que a gente falou aqui em 40 minutos, normalmente é o que a gente leva de 4 a 6 horas dentro do nosso formação em coaching, é o que o Paulo fala em 50 horas de treinamento, então a gente resumiu muito. E eu queria dizer para quem está aqui, olha, onde você focar, você vai expandir. Se você focar na tua prosperidade, você vai prosperar. Se você focar na tua felicidade, você vai ser feliz. Se você focar no teu sucesso, você vai ter sucesso. Agora, se você continuar focando nos desafios, nas dores e nas dificuldades, é isso que você vai colher, né? Então, assim, foca no que é bom, olha para o que é bom, olha para o que você pode construir de melhor em você, né? A máxima do onde você foca, expande. Daniel Goleman tem um livro que fala só sobre foco, é extraordinário. Leiam esse livro. Segunda coisa que foi um diferencial gigantesco para mim, façam o Método CIS. Método CIS é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Mudou minha vida, mudou a vida da minha família, tem mudado a vida de milhares de pessoas. Agora, no próximo dia 13, 14, 15, online, vai ser o último Método CIS online, depois 21 e 22. Então, são 5 dias para você imergir em inteligência emocional e mudar a sua vida. Se eu posso recomendar algo para você, faça isso. E terceira coisa que eu digo, busque a inteligência emocional. Busque se conectar com o que há de melhor dentro de você. Busque se conectar com as pessoas certas, né? E busque dar o estímulo certo em busca do seu sucesso. É o estímulo certo, na intensidade certa, pelo tempo certo. Muitas pessoas começam a buscar o estímulo certo, mas não dão a intensidade certa e nem se permitem viver esse estímulo pelo tempo certo para reprogramar as suas crenças. Então, se permitam dar os melhores estímulos para vocês. Acho que isso é o que eu tenho para falar. O que vocês precisarem de mim, quem não me segue lá no Instagram, pode me seguir lá, tenho o maior prazer em ajudar. As pessoas que são da minha audiência e não seguem a Dani, sigam a Dani. A Dani tem um conteúdo maravilhoso. A Dani eu vejo a Dani como um exponencial na medicina veterinária, principalmente na parte de patologia nesse país. Vocês vão ouvir falar muito da Dani nos próximos 5 anos. Tem certeza que ela vai ser referência nesse país com relação a isso. Então, sigam ela, vale muito a pena. Muito bom, muito bom. Realmente, Sérgio, você é extraordinário. Obrigado pelas palavras, pelos incentivos. Realmente, o pessoal que está aqui, é um prazer dizer para vocês que o Sérgio é um profissional extraordinário. Se vocês quiserem transformar a vida de vocês, querem uma construção aí de um novo eu e de uma ressignificação, né, na vida de vocês, acompanhem o Sérgio, façam o Método CIS, né, e eu super recomendo porque realmente a transformação vem, né, e é prático, é dia a dia, não é um negócio que é da noite para o dia, então a gente não está falando aqui de nenhuma fórmula mágica. Mais uma vez eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Professor Bira estava aqui, a Beth, minha amiga, Carla Janes, é um prazer acompanhar você nas redes sociais. O Roberto, o Marcel. Isso aí, gente. Muito, muito, muito obrigada pela presença de todos. É sempre um prazer estar aqui. Sérgio, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, que eu sei que sua agenda Mas você separou um espacinho para mim, eu fiquei muito feliz. Então, até a próxima a todos. Comigo sempre. Obrigada, Sérgio. Gratidão. Pessoal, gratidão. Até a próxima. Uma excelente quinta-feira para todos. E até mais. Façam um dia extraordinário. Usem a inteligência emocional de vocês. Beijo. Tchau, tchau.